Boa noite, Luiz. O relato que eu vou contar a seguir, ele não aconteceu comigo, mas sim com meu tio, chamado Raimundo, no ano de 1970, em uma cidade chamada Itabuna. Nessa época, o meu tio morava junto com meus avós, em um sítio. Ele não era muito longe da cidade, ficava mais ou menos 5 a 6 quilômetros da cidade. Nessa época, o meu avô, ele tinha um hábito de sempre pescar à noite e sempre levava os seus filhos, e as meninas ficavam com a minha avó. Nesse dia que aconteceu o fato, estava somente o meu tio, o Raimundo mais velho. Então eles chegaram lá na lagoa, era uma noite de lua cheia. O meu avô, ele pegou um pequeno barco que tinha e foi pescar dentro do barco, porque o meu avô, ele não gostava de pescar no barranco. Então ele foi até o meio lá e começaram a pegar bastante peixe. Então eles decidiram voltar para a casa do sítio. Era mais ou menos por volta de 9h30 a 10 horas da noite. Quando eu estava próximo à casa do sítio, o meu avô, ele reparou que na época ele tinha uma casa de farinha e a porta estava meio aberta. Então ele falou pro meu tio, para dar os peixes para ele e pro meu tio poder fechar a porta da casa de farinha. Ele disse que talvez poderia ser a minha avó que deixou a porta aberta, esqueceu de trancar. Então meu avô seguiu para casa e meu tio foi lá para poder fechar a porta. Quando ele chegou lá, ele viu que a porta não estava aberta, sim quebrada. Então ele ficou cismado, Mas sabe como um rapaz de roça não tem medo? Ele entrou. Quando ele entrou dentro da casa de farinha, ele teve uma surpresa muito grande. Ele viu uma criatura negra, de orelhas grandes, parecida com um cachorro, bem grande, e um fedor enorme, que até o olho dele ardia. Ele ficou assustado com aquilo, se afastou e saiu correndo. Então aquela criatura começou a correr atrás dele. Ele ouvia a orelha daquela criatura batendo, parecia que estava batendo palma. Então ele começou a gritar para meu avô: pai, socorro, tem um bicho estranho correndo atrás de mim. O meu avô, ouvindo ele gritar, entrou para dentro rapidamente e pegou sua cartucheira. Quando o meu tio alcançou a casa, ele pulou e caiu nos pés do meu avô. Então meu avô mirou a cartucheira daquela criatura e atirou. Aquela criatura pegou e correu para o mato. Não sabe se acertou em cheio. O meu avô descreve aquela criatura dessa seguinte forma: era uma criatura parecida com um cachorro, mas com o corpo de um homem. E quando vinha correndo atrás do meu tio, vinha em 2 patas. Quando viu o meu avô, a criatura parou e se pôs em 4 patas e ficou ali olhando meu avô. Então ele não esperou para ver a reação da criatura, se ia atacar ou não, logo atirou. Então ninguém teve dúvida que aquilo que correu atrás do meu tio era um lobisomem. Depois daquela noite, esse lobisomem ele não apareceu mais. Até os parentes que moravam na cidade ficou uns dias junto com meu avô para fazer vigia, para ver se a criatura voltava. Mas graças a Deus nunca mais voltou essa criatura. Esse foi o meu relato. Uma boa noite. Boa noite, Luiz. O meu nome é Jussara. Eu tenho 51 anos de idade, moro em Jacareí, interior de São Paulo. E o relato que eu vou contar para você aconteceu comigo e meu irmão, em uma cidade chamada Rio Grande da Serra. Já fica próximo à Serra de Santos, no ano de 1985. Era a época de quaresma, eu me lembro como se fosse hoje. Naquela época, os meus pais eram separados, só que meu pai morava no mesmo bairro que a gente. Morava eu, minha mãe e meu irmão na rua de baixo, e meu pai morava na rua de cima,
junto com uma irmã minha que estava grávida na época. Ela era casada também. O meu pai, ele trabalhava à noite. E o marido da minha irmã, ele ia precisar ficar uma semana fora, trabalhando em sua propriedade do campo. Então, para minha irmã não ficar sozinha, ela pediu para mim ou meu irmão passar a noite com ela. Então, meu irmão se propôs a ir passar a noite com ela. A minha mãe, Luiz, ela sempre trancava o portão, e cada um de nós tinha uma chave. Nesse dia que meu irmão foi, minha mãe pediu para levar a chave. Ele não quis levar, falou que ia dormir com minha irmã. Pegou e saiu. Por volta mais ou menos de 11h30, o meu irmão resolveu vir embora para minha casa. A minha irmã pediu para ele poder ficar. Fez de tudo, mas ele não quis. Pegou e saiu. Nesse horário, Luiz, naquela cidade pequena, não tinha quase ninguém na rua. Por volta de 11h30. E meu irmão vinha caminhando em direção à rua de baixo da nossa casa e resolveu parar em um bar fechado para poder fazer um xixi. Foi quando ele ouviu os cachorros latindo. E do outro lado da rua, de frente com ele, tinha um grande barranco. Então ele viu um vulto negro lá e pulou na rua. Era uma criatura negra de olhos vermelhos. O meu irmão ficou apavorado. Não sabia o que fazer. E os cachorros avançou naquela criatura e começou a brigar com os cachorros. Batia no cachorro aqui, batia ali, os cachorros avançavam. Então meu irmão resolveu sair correndo. Em vez de ele voltar para casa do meu pai, que era mais perto, ele deu a volta e saiu próximo à nossa casa. Na época, o meu irmão usava aquele tênis chamado quichute. E o muro da nossa casa, ele não era rebocado e tinha um tijolo que estava quebrado. Foi na onde que ele colocou o pé ali, pulou e caiu dentro do quintal. Ele falava que eu via aquela criatura vindo correndo atrás dele, até no portão. A sorte que quando a criatura chegou no portão, atrás dele, os cachorros chegou junto e começou a brigar com a criatura novamente. Então ele entrou desesperado, começou a gritar para abrir a porta, abrir a porta, abrir a porta. A sorte do meu irmão, que eu sou evangélica, então eu estava lendo a Bíblia. E eu demoro para dormir. Então ele gritando para abrir a porta, abrir a porta, abrir a porta. Então eu levantei, fui lá e abri a porta. E xinguei ele. Porque ele não tinha levado a chave e eu não ia abrir a porta, mas resolvi abrir a porta. Ele entrou muito assustado, tudo sujo de barro. Pediu para apagar a luz e trancar tudo. Eu perguntei para ele o que tinha acontecido, mas ele não falava nada. Quando o dia amanheceu, ele explicou para minha mãe tudo o que tinha acontecido. Então o meu pai sempre acreditou nessas coisas, então resolveu levar meu irmão para ficar uns 15 dias na casa dele. O meu pai pediu 15 dias na firma para poder ficar lá, porque quando essas criaturas perseguem alguém, elas vêm atrás novamente. Esse era o medo do meu pai. Então meu irmão foi para casa do meu pai, nem para a escola o meu irmão ia, e ninguém sabia que o meu irmão estava na casa do meu pai. Isso que aconteceu com o meu irmão foi numa sexta-feira. Passou a semana toda. Quando chegou de sexta para sábado da outra semana, eu estava deitado com minha mãe, era mais ou menos por volta de meia-noite. Eu tinha falado para minha mãe que talvez era até mentira do meu irmão, que não tinha essa criatura. De frente à minha casa tinha um bar de um senhor, que ele também tinha umas criação porcos e estava sumindo os porcos dele. O meu pai, com receio, ele tinha avisado os vizinhos sobre o que tinha acontecido. Então todos os vizinhos estavam alerta. E esse vizinho que tinha um bar, ele tinha uma sirene, aquela sirene que faz bastante barulho. E falou pro meu pai ficar sossegado, que eles iam pegar esse lobisomem. Então essa noite, era por volta mais ou menos de meia-noite, estava conversando com minha mãe, foi quando ouvimos o cachorro latir. E alguma coisa estava andando no quintal. Era uma coisa pesada, parecia um cavalo, mas um rosnado igual de um porco. Eu não quis assustar minha mãe,
porque minha mãe falou assim, o bicho tá aí fora. Eu peguei e comecei a mudar de assunto. Falei que podia ser o porco, alguma coisa, né? Porque ali o pessoal criava muito, porcos, cavalos. E o barulho continuava. E aquele fedor de cachorro molhado estava insuportável. Então eu resolvi levantar, peguei um ferro e fiquei entre a divisa da sala e a cozinha. Quando eu olhei no vitrô da cozinha, eu vi aquele lobisomem alto, de olhos vermelhos, olhando para dentro. Ele encostou a cara no vitrô e deu aquela respirada. Eu levei um susto, fiquei em choque. Só que eu não quis gritar para não assustar a minha mãe. Então aquele lobisomem foi até a porta da sala. Ele deu uma forçada, mas não abriu. Porque se quisesse, ele poderia ter aberto, porque a porta não tinha segurança nenhuma. Então ele deu a volta, caminhou e foi em direção à janela do quarto, onde a minha mãe estava. Então eu dei sinal para minha mãe levantar. Quando eu dei o sinal, aquele lobisomem deu uma pancada tão forte na janela que até o vidro quebrou. Então eu e minha mãe começamos a gritar, desesperada. Foi quando a gente ouvimos o vizinho gritar para a gente se abaixar. E começamos a ouvir barulhos de tiro. Os vizinhos tinham acordado e vieram ao nosso socorro. Foi bastante tiro. Então aquele lobisomem saiu correndo, pulou e caiu num terreno que era só brejo. E aquele terreno tinha um sumidouro. As pessoas que caíssem lá ficavam atoladas até afundar e sumir. E foi em direção à granja. Então os vizinhos foram lá, conversou com a gente e tudo. Quando o dia amanheceu, a gente fomos até lá, nesse terreno, e vimos que o mato estava tudo amassado, dos dois lados. A gente não entende como uma criatura tão grande não afundou naquele sumidouro que tinha ali e sumiu. O investigador foi até minha casa, conversou com minha mãe explicou o que tinha acontecido e ele resolveu falar que era um animal estranho ou uma onça que tinha entrado no quintal. Depois desse acontecido, Luiz, comigo e meu irmão, naquele bairro, muito tempo depois, teve várias aparições desse lobisomem. Ele continuou aparecendo, mas provar que jeito, né? Nunca conseguimos provar. Mas eu sei o que eu vi aquela noite. Até hoje eu fico pensando naquilo. E principalmente meu irmão, que foi perseguido por aquele lobisomem. Hoje, se pedir para ele ir num lugar escuro, mesmo assim de carro, ele não vai. Nós ficamos marcados a nossa vida por aquele lobisomem. Esse foi o meu relato. Uma boa noite. Boa noite, Luiz. O meu nome é Elton. Moro na cidade de Terra Rica. O relato que eu vou contar para você aconteceu com o meu primo. Nessa mesma cidade, uma cidade famosa por voos de asa delta, uma cidade turística. O que aconteceu foi em um sítio na época. Nessa noite, a minha avó pediu para o meu primo ir até no mato buscar lenha para poder esquentar água para tomar banho. Lá era dessa forma, né? Esquentava água para poder tomar banho. E ficou a família toda reunida na sala, ouvindo as histórias do meu avô, as histórias da vida dele, na época dele. Foi quando a gente ouvimos o meu primo vindo gritando e parou na varanda da casa, sem respiração. A gente perguntamos para ele o que tinha acontecido, mas ele não respondia nada. E ficou assim por vários dias. Não queria mais sair, não queria mais brincar, não falava mais nada. O meu primo não era a mesma pessoa. Até uma noite que a minha avó pediu para ir buscar lenha. Então meu primo, que já não falava nada, falou assim: não vá. O que anda lá não é desse mundo. O meu avô falou assim: então deixa que eu vou buscar. Então o meu primo, ele resolveu contar, depois de vários dias, o que tinha acontecido. Ele falou que foi lá buscar a lenha e foi até o banheiro, que ficava para fora, fazer sua necessidade. Ele estava lá e de repente começou a sentir aquele cheiro horrível, um fedor horrível. Como ele era curioso, ele olhou pela tábua do banheiro. Foi quando ele viu
um moleque escuro de uma perna só olhando para ele também. Então ele terminou o que tinha que fazer, pegou e saiu para ver que moleque que era. Na cabeça dele era um moleque. Então ele viu que aquele moleque estava de uma perna só, tinha um cachimbo em uma das mãos e corria uma velocidade impressionante, com um moleque de uma perna só. Então caiu a ficha dele, das histórias do nosso avô, que aquilo era um saci. Então ele ficou apavorado, começou a correr e aquele saci atrás dele. Quando ele parou e olhou para trás, ele viu aquele saci olhando para ele e deu uma gargalhada aterrorizante. Então ele saiu correndo mais rápido ainda e chegou lá na varanda da casa, onde estava sem avós. A minha mãe falou que já sabia que era o saci, porque as pessoas que vê o saci ficam assim vários dias sem falar nada. É uma coisa que até hoje o meu primo procura explicação para isso, mas não tem. Só quem mesmo vê sabe o que é isso. Esse foi o meu relato. Uma boa noite.